Ô, gente, eu não sei como é que eu falo sobre isso aqui, mas é difícil a gente falar sem que a raiva se aposse da gente. Um segurança do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, recebeu R$39 mil em diárias internacionais para uma viagem ao Reino Unido. Viagem que inclui a ida de Toffoli ao estádio de Wembley, em Londres, para acompanhar a final da UEFA Champions League, o principal campeonato de clubes do planeta. Vou começar com você, Augusto. Vou começar com você. São as tais castas criadas neste país que nos assustam. R$39 mil para o segurança de um ministro que o acompanhou numa final da UEFA Champions League. Dá para a gente viver sem se indignar quando tem que dar uma notícia como essa, Augusto? Não dá. Um dos critérios da legitimidade democrática é a publicidade ou transparência. Se não houver isso, não há o que a gente chama de accountability, que é a possibilidade da sociedade responsabilizar os governos ou os poderes em geral, né? E esses poderes se sentirem responsáveis. Qual é a agenda que o Toffoli tinha na Europa? Eu não sei. Foi divulgada essa agenda? Tem que ser divulgada. Um membro de um poder da República não pode sair para fazer alguma coisa que ninguém sabe o que é. E então eu acho isso muito grave, né? Quer dizer, aliás, o Toffoli está cometendo vários atropelos às normas e aos bons costumes da política democrática e às normas do Estado Democrático de Direito, né? E esse é mais um, não é? É interessante, porque se você mantém segredo num processo como esse, eu não sei, eu quero perguntar para a Luciana, eu acho legítimo que você mantenha segredo num processo em que esteja em risco algo que seja pertinente à segurança nacional. Eu botar dentro da gaveta a autorização de R$39 mil para um segurança que acompanha Dias Toffoli numa final da UEFA Champions League é complicado, né, Luciana? É meio inexplicável, né? Ô, Paulo, eu vou fazer um contraponto aqui, não discordando de vocês no aspecto da moralidade, mas sim no aspecto da legalidade desse pagamento. Porque desde fevereiro deste ano, o Supremo achou uma instrução normativa, que é a instrução 291, exatamente para disciplinar esse pagamento de diárias, de passagens, não só para os ministros, mas também porque a instrução denomina de beneficiários. Inclusive, por exemplo, o segurança que acompanha o ministro, ele é considerado, ele entra nessa categoria que a instrução nomina de beneficiário. E ali você tem ali o pagamento de quanto que o ministro recebe. Eu até anotei aqui para trazer para a nossa audiência essa informação, e os beneficiários que estão trabalhando recebem também. A título de exemplo, os ministros em viagens nacionais, eles recebem R$ 1.466,95. E nas viagens internacionais, $959,40. Os beneficiários nacionais, R$ 1.026,86. E viagens nacionais, $671,58. E a justificativa, hoje o Supremo baixou uma nota justificando que foi necessária essa instrução exatamente em razão dos últimos incidentes que os ministros sofreram no exterior, porque nós vimos vários que hoje o ministro ele é atacado em qualquer lugar que ele se encontre. Então, esse acompanhamento se fez necessário por conta disso. E também tem um comparativo entre o custo de você contratar um segurança no exterior e de fazer esse pagamento conforme a instrução, que sai mais barato, e além do fato de que esse profissional que já está acostumado com o ministro, com a agenda do ministro, com o comportamento do ministro, teria a maior facilidade na execução do serviço. Então, nós estamos falando de
dois aspectos distintos. O aspecto da moralidade, você pode falar assim, nossa, mas foi acompanhar o ministro lá no jogo da final de campeonato de futebol, mas o ministro pode ser atacado, sim, na sua integridade física, na sua integridade moral, no jogo de futebol, igual a gente viu o ministro sendo atacado em aeroporto, em banheiro, justificando essa necessidade de se ter ali um corpo de segurança. Agora, com base na legalidade, está disciplinado ali na instrução normativa do próprio Supremo Tribunal Federal. Luciana, você vai me permitir discordar e veementemente de você. Porque eu, antes de trazer essa informação, eu pesquisei. Por exemplo, ministros de cortes superiores da Europa, da Alemanha, sequer têm motoristas particulares. Ministro da Suprema Corte Americana viaja em voo de carreira comercial. E ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, tem que viajar com segurança porque morre de medo da população. Então, Luciana, é insustentável. É insustentável justificar que um ministro da Suprema Corte tenha que viajar com segurança para a Inglaterra, para o Reino Unido, porque ele não pode andar nas ruas da Inglaterra sozinho? Ora, eu não consigo entender. Me desculpe, Luciana, mas eu fico indignado, porque eu não consigo entender. Me desculpe se eu me contraponho de maneira muito discreta. Eu não estou a sua indignação, Paulo. Vamos pontuar aqui. O que eu estou falando aqui é a diferença entre o aspecto moral e o aspecto de se ter uma base legal, normativa para isso aí. Você pode falar, é um absurdo, pô, mas é um absurdo, mas eles tiveram que normatizar de alguma forma, que se derrubem a instrução, que então se faça um comparativo com os nossos tribunais internacionais para a gente falar que nós vivemos na Suíça. Que aqui não há essa agressão. Não estou defendendo que tenha que pagar, não é isso, Paulo. Mas houve essa necessidade dessa normatização. Você pode falar assim para mim, nossa, mas é um absurdo? Eu entendo que também seria desnecessário você ter que levar um segurança. Mas quem tem que saber se há essa necessidade ou não é aquele corpo daqueles magistrados e magistradas que estão lá e que definiram dessa forma. Augusto, eu tô... Mas a questão aí, Paulo, qual é a agenda dele lá? Porque se o STF regulou, isso é um regulamento que o tribunal fez. Não há nenhuma lei, vamos dizer assim, legitimamente democrática que diga que representantes dos poderes podem sair do país para uma agenda particular gastando dinheiro público, né? Então, o que eu não sei ainda, não sei se alguém sabe, não sei se a Luciana sabe ou se você que pesquisou, Paulo, sabe, o que o Dias Toffoli foi fazer na Inglaterra? Agenda mantida em sigilo. Não há nenhuma informação. Era segurança nacional? É isso que é isso que me deixa intrigado, Augusto. A agenda do ministro da Inglaterra é uma agenda... provavelmente ele deve ter ido lá recebendo algum dinheiro para fazer alguma palestra, porque é só isso que está acontecendo nesse país. Eu estou correndo, inclusive, o risco de ser aqui processado por um dos ministros do Supremo Tribunal quando eu falo de maneira muito clara. É um absurdo o que a gente está vendo com a Suprema Corte brasileira. Porque a indignação do cidadão comum, e se você comparar com as cortes superiores do mundo... Eu acho que provavelmente só cortes superiores em autocracias plenas, que nem tem as tais cortes superiores, eles são as cortes superiores, só esses senhores é que têm privilégios do nível que tem uma Suprema Corte como a Suprema Corte brasileira. Aliás, o judiciário brasileiro, Paulo, é o que mais gasta proporcionalmente no mundo, parece. 132 milhões? Esse é o volume. Esse é o volume. E se você fizer uma comparação, não tem um judiciário tão caro assim. E pelo que a gente tem visto, um judiciário que não tem, pelo menos no grosso da avaliação da população, não tem satisfeito os interesses da população, tanto que a Luciana acaba de dizer que há preciso de uma instrução normativa para que ministros andem com seguranças do lado. Só cantor sertanejo e ministro desse país que está andando com tanto segurança do lado, me desculpe acertar a sinceridade. É difícil, é muito difícil a gente ter que conviver com uma informação dessa. É difícil, cada vez mais difícil, entender por que é que tantos privilégios são dados a brasileiros que são comuns como eu, como você, como todos nós.
Não é porque a pessoa é um ministro da Suprema Corte brasileira que se torna um super-homem, um super-ser. Muito pelo contrário, alguns deles, como o próprio ministro Dias Toffoli, não é lá nenhuma sumidade intelectual. Foi, inclusive, recusado e rejeitado em concursos públicos. Então, me desculpe a sinceridade, mas nós estamos falando aqui de uma coisa que ou a gente fica indignado de uma vez, ou então desliga o mundo, vão embora para o aeroporto, o último a sair apaga a luz e vão embora, vamos deixar esse negócio aqui para eles, véio. Porque não é possível viver desse jeito. Não é possível viver desse jeito. Eu realmente, hoje, a hora que eu vi essa informação, R$39 mil para um segurança que acompanhou um ministro cuja agenda não é revelada, cuja agenda é mantida em sigilo, e o que se sabe é que ele esteve assistindo a um jogo da UEFA Champions League em Londres. Olha, se você não se indigna com isso, se você não consegue sentir um mínimo de indignação por essa informação, alguma coisa está errada nesse país.